Margarida, eu não sei se tu já escolheste o disfarce de Halloween, mas sabes que a máscara de ladrões do Louvre está muito popular, até porque é fácil e barata, não é? Sim, os ladrões entraram no museu com os coletes refletores de forma estratégica, mas na verdade são mais estilosos quando não estão em plenas funções. Há até quem diga que eles podem pertencer ao gangue da Pantera Cor-de-Rosa, não é? Aquele grupo que em 2003 roubou um diamante de $500,000 em Londres. E onde é que o escondeu? Numa embalagem de creme, tal e qual como no primeiro filme da Pantera Cor-de-Rosa. Do Avesso, um podcast sobre moda com Margarida Brito Paes e Maria Ramos Silva. São sempre roubos espetaculares. Se for esse grupo, são ex-militares da antiga Jugoslávia e levam o figurino ao detalhe em cada plano. Sim, é verdade. Eles em 2005 entraram num joalheiro, não é? Em Saint-Tropez, com umas t-shirts floridas, depois rasparam-se num barco a motor, que foi assim muito Ocean's Eleven, não é? Dentro do género. São sempre, porque eles encenam sempre umas cenas de filme. Sim. E estas 2 últimas semanas, na verdade, foram ótimas para percebermos que o hábito não faz o monge, mas pode ajudar muito a cumprir um certo propósito, É verdade. mesmo que seja duvidoso. É verdade, sim. A história da moda está cheia de referências, não é? Em que a roupa e os acessórios desempenham de facto um papel fundamental, incluindo no crime. E servem até de barómetro, não é? Basta ver, por exemplo, em agosto passado, roubaram-se dezenas de carteiras de luxo, de marcas como a Chanel, a Hermès, que é prova do seu valor inestimável no mercado, não é? Porque nós estamos a falar de peças muito cobiçadas, que podem custar dezenas de milhares de euros. E que até valorizam depois no mercado. Precisamente, não é? E aquilo voa tudo. Isso foi em Paris, mais uma vez. Sim. Aliás, só os balanços dos grandes roubos em França é interessante. É que depois do Louvre ainda tiveste um roubo de cerca de 2.000 moedas de ouro e prata, num valor aproximado... Sim, foi logo ali colado, não é? Nós mal demos por isso, sim. Num valor de 90.000 euros, e foi poucas horas de diferença entre os dois assaltos. Já para não falar do roubo das joias da Kim Kardashian, no Ritz, em 2008, e o outro à joalharia Harry Winston, que já tinha sido assaltada no ano anterior, e portanto, somando os dois assaltos, 2007 e 2008, foram 900 joias roubadas. Sim, e esse, penso, foi mais um caso dos Pantera Cor-de-Rosa, não é? Em que os ladrões, nesse caso, se disfarçaram de mulheres com perucas. Aliás, tu, para te diluires e teres uma imagem convincente, não é? Sobretudo num caso destes, eu diria que tens de te ajustar aos tempos, aos contextos e às tendências. Já agora, eu digo isto porque se hoje um ladrão decidir aparecer algures vestido ao estilo de lendas como Bonnie and Clyde, não é? Esse par famoso, só vai criar mais ruído, calculo eu, a não ser que seja um baile de máscaras, cenário, não é? Aí pode funcionar, Verdade, de facto, sim. aliás, já foi várias vezes utilizada essa máscara. Essa dupla é um ótimo exemplo de como os fora da lei adquiriram esta dimensão pop e quase mitológica, também muito por causa do seu estilo. As pessoas quase que perdoam o mal que fazem pelo bem que se vestem, Porque estão bem não é? vestidos, não é? Sim, e muito ajudados pelo cinema, não é? Se vocês não estão a ver, as pessoas que nos ouvem, essa imagem clássica da Fade and Away, de boina, não é? Aquela boina icónica, cheia de pinta, ao lado do Warren Beatty, por favor, vejam o filme do Arthur Penn, de 1967. Aqui, claro, há muito aquela cultura da imagem da Grande Depressão nos Estados Unidos, dos anos 30, do século XX. Teve, aliás, ali outros intérpretes ao nível do estilo, como o famoso Al Capone, Claro, não é? não nos podemos esquecer Não dele. nos podemos esquecer, tudo criminosos bem vestidos. Aliás, havia um lado aspiracional, como tu dizias, mas também é curioso porque nessa altura houve muito cavalheiro que habitualmente usava o chapéu no dia-a-dia e que começou a rejeitar o uso dos famosos panamás, não é? Ou aquele chapéu muito Al Capone, para se demarcar precisamente daquela imagem, não é? Claro, e tu também tens sempre a Doris Payne, por exemplo, que era uma ladra de joias que se vestia muitíssimo Muito bem, não é? Sim. Aliás, em todas as idades, que ela começou a roubar novinha e até aos 80 e picos continuou a tramar das suas um pouco por todo o mundo. O seu método era muito simples, ela ia super bem vestida, era muito bem falante, entrava nas joalharias e pedia para ver imensas joias, tinha o seu tabuleiro à frente repleto de coisas, ia experimentando, ia falando com os empregados, enredava-os ali numa conversa que eles no final já não se sabiam lembravam nada. do que é que tinham posto no tabuleiro, e quando davam por ele já ela levava uns quantos na carteira e já Muito tinha encantados, saído não é? Com a imagem da dela. loja Sim. há muito tempo. E porquê é que não suspeitavam? Porque ela de facto estava muito bem vestida e Tinha uma boa parecia... imagem. Convincente, não é? Exato, Convincente, parecia sim. que ia de facto comprar alguma coisa. E depois também existem assim umas impostoras históricas, como a Elizabeth Bigley, que defraudou vários bancos americanos em milhões de dólares durante o século XIX e início do século XX, alegando ser uma filha ilegítima e herdeira de um industrial escocês-americano.
Bem, meu Imagina. Deus, isso não é do Carnegie, isso deve ser do Andrew Carnegie, não é? É, acho Essa que sim, história, assim. exatamente. Tu depois também tens aqueles casos mais recentes, que aliás as pessoas lembrar-se-ão certamente muito bem, até porque muitos deles chegaram a plataformas como a Netflix. Eu recordo, por exemplo, da Anna Delvey, não é? Que é um desses casos. Aquela suposta herdeira conseguiu acesso ao circuito da elite de Nova Iorque, simulava uma vida que não tinha, mas lá foi abrindo portas e chegando onde queria. O próprio Bling Ring, não é? Que era aquele gangue de adolescentes que também fingia ter mais do que tinha na verdade para conseguir roubar as casas das celebridades, sobretudo na Califórnia. Aliás, eu penso que é a Sofia Coppola que faz um filme também sobre isso, não é? O que se sente, de certa forma, é que até por uma tal mitomania, como tu falavas, muitas destas figuras tornaram-se memoráveis, muitas vezes pelos piores motivos, é certo, mas também por capricharem de facto na forma como se apresentavam, né? Perceberem que aquilo era essencial para o seu trabalho, digamos assim, não é? Completamente, e isso então no aspecto mais masculino, não é? Estes ladrões masculinos vê-se tanto do lado dos criminosos como dos próprios detetives, não é? sim, Portanto, sim. todo aqui o imaginário de crime acaba por ser uma referência. Tens, por exemplo, as personagens como o velho Arsène Lupin, que é um gentleman clássico. Pois é, sim, Depois tens sim. o estilo dos Peaky Blinders, Mais que foi recente também, não é? sucesso Sim. sim, na ficção e que, aliás, trouxe alguns ícones de roupa Referências à para a moda. própria, exatamente, para Sim, a própria os moda, coletes sim. de xadrez já não se usavam há não sei quanto tempo e de repente agora as pessoas começaram a olhar de outra maneira porque É na verdade. série eles apareciam super estilosos com essa peça. E depois tens o nosso Alves dos Reis, o nosso Pois é. grande falsário, que até teve direito a uma série na RTP e que faz agora 100 anos. Um filho de um cangalheiro, não é? Ele foi responsável por uma das maiores fraudes financeiras que temos registro e de facto até aí há essa questão do estilo, não é? Que é interessante. Sim, não é? impressionante. O seu maior golpe foi a falsificação. Só para terem uma noção do que é que estamos a falar. Sim, que já foi há muito tempo. Já foi há parecendo muito que não. tempo. O seu maior golpe foi a falsificação de um contrato com o Banco de Portugal, nada mais, nada menos que o Banco de Portugal, para produzir notas e uma operação para colocar a circular milhares e milhares de notas que correspondiam na altura Notas falsas, não é? Notas falsas. Sim. Exatamente, ele podia ter só feito notas falsas, mas não, decidiu ter mesmo um contrato, que aliás depois várias embaixadas reconheceram que aquilo estava tão bem falsificado que ninguém desconfiou, e no total pôs cerca de 1% do PIB português da altura a circular. Imagina só o Incrível. desfalque que isto não foi. Também deve ter gastado alguma coisa em roupa, não é? Digo Sim, eu. parte desse dinheiro foi precisamente para roupa de luxo e joias para ele e para a mulher. E aliás, o seu estilo irrepreensível, com fatos super bem cortados e Ótimos, engomados, não é? gravatas Sim. impecáveis, o seu chapéu e o cabelo. O cabelo penteado milimetricamente. Também é fundamental, não é? O Sim, penteado. com brilhantina, é uma imagem clássica dele. Um verdadeiro Great Gatsby. Pois é, português. podia ser comparando, é verdade, sim. E temos outro caso nacional, que é o da Dona Branca, também já muito antigo, mas famosa pelo seu esquema em pirâmide, não é? Que levou a ser apelidada de banqueira do povo, mas também aí tu lembravas, e com alguma razão, que também há aí referências de estilo, ou pelo Sim, menos ela uma imagem tinha- vincada, não é? Tinha uma marca muito vincada, não era propriamente a senhora que se vestisse melhor no nosso país, Sim. mas tinha sempre o cabelo branco e imaculadamente penteado. Também, aliás, os criminosos gostam muito de estar bem penteados. É fundamental, não, o É cabelo um é fundamental. traço que os liga uns aos outros. Tinha sempre uma banana e tinha aqueles óculos enormes, assim ao estilo da Amália Rodrigues, mas os dela, em vez de serem escuros, eram só lentes semi-escuras. Era assim a imagem de marca da Dona Branca. Sabes que lá fora, e recuando ainda um pouco mais, há uma imagem que eu adoro, sobretudo pela questão do nome. Isto, neste caso, vamos até a França e até ao final do século XIX, que é um senhor chamado Rocambole. E pela expressão, isso talvez. diz-me alguma coisa. Sim, porque na verdade é pelas suas aventuras incríveis deu origem à expressão rocambolesco. Não é? então Nós é ainda daí. hoje, sim, quando queremos falar de alguma situação assim mais bizarra, mas de facto era uma personagem, uma destas personagens da ficção. Que também estava envolvida nesta história assim meio detetivescas e com, enfim, crimes e tudo mais, e acho muito curioso como de facto nós muitas vezes não damos a importância, mas elas sobrevivem até hoje e estão necessariamente ligadas a alguma coisa que está muito vincada na nossa vida. Mas sabes o que é que eu acho que é mais interessante? Tu já pensaste a quantidade de vezes que alguém é tramado ou ilibado por causa de uma peça de roupa? É verdade, a roupa pode mesmo tramar. Aliás, um caso desses foi o caso do primeiro homem a ser assassinado nas linhas ferroviárias britânicas em 1864. Imagina, que foi o Thomas Brick, que era um funcionário bancário, que foi atirado do vagão da carruagem quando regressava a casa, depois do trabalho, e quando o vagão foi inspecionado, estava vazio, só tinha manchas de sangue Ok. e um chapéu. Mas não era um chapéu Isso é um bom qualquer. começo de facto de enredo, não é? É, completamente. Mas não era um chapéu qualquer, era um chapéu que tinha um design único, porque era um chapéu mais curto e achatado, que era uma coisa que não se usava muito, nem havia muita gente a fazer. E foi logo associado a um alfaiate alemão, Franz Müller,
que levando-o à condenação. Portanto, através do chapéu encontraram o criminoso. Olha, e o caso popularizou-se tanto que o corte do chapéu virou tendência moda, e não é? virou uma moda e toda a gente começou a querer estes chapéus. Impacto, sim, é verdade. E também é importante recordar que a história está cheia de momentos em que a roupa, enfim, não só foi prejudicial, neste caso para quem foi apanhado, não é? Mas também podia matar, não é? Que é uma coisa que hoje é difícil imaginar, mas de facto pode mesmo ser absolutamente fatal. Exatamente, olha, veja-se a Maria Antonieta, que sim, é verdade. Foi tramada por um colar, entre outras coisas, por um colar de diamantes e uma fraude. Esta é uma história magnífica. A Condessa de Lamotte convenceu um cardeal, que a rainha não gostava muito deste cardeal e ele queria ali cair em graças da rainha. Então esta condensa convenceu que a rainha queria comprar um colar com 650 diamantes, mas que não o podia fazer diretamente. Claro está, não é? Porque a opinião pública... Aquilo já não estava fácil. A vida já não estava muito fácil, difícil. As sim. pessoas já diziam que ela gastava muito dinheiro enquanto o povo passava fome. Incluindo em roupa, não é? Lá está. Em roupa, uma pessoa em gastava joias, bastante em roupa. em bolos, também diz que bolos, gastava também. muito em bolos. E então esta condessa convenceu o cardeal de que a rainha queria muito o colar e que pedia que ele fosse o seu testa de ferro para adquirir a peça em nome dela. O cardeal viu ali uma grande oportunidade para fazer um favor à rainha, adiantou logo o dinheiro. Conclusão da história. A outra foi-se embora com o colar, desfez-lo em várias peças, sobrando apenas hoje uma parte do colar, que até foi recentemente leiloado por vários milhões, lá está. E a rainha, coitada, nunca encomendou nada, mas nunca conseguiu convencer o povo de que não tinha encomendado. Que afinal não tinha nada a ver com aquilo. Não é? Havendo pessoas que juntaram este caso já aos seus ódios de estimação com a rainha e depois sendo um dos casos que ele levou à guilhotina. Sim, o descabro final. E depois tens aquele caso da Isabel I, não é? Que é extraordinário porque é aquilo que nós podemos literalmente chamar uma fashion victim, não é? Ou vítima da moda, em bom português. Neste caso, uma vítima da maquilhagem. Da maquilhagem, sim. Uma vítima da maquilhagem, porque a Isabel I, todos temos a imagem daquele cabelo muito ruivo e uma pele muito branca, que era conseguida com recurso a um produto de maquilhagem da altura que se chamava Cerruso Veneziano, que continha nada mais nada menos do que chumbo e vinagre. Ai, que bom, não é? Que Imagina, maravilha. não é? Uma bomba tóxica que de facto cobria toda a pele, mas contribuía de facto para não era uma saúde muito precária e provocava uma intoxicação de chumbo, que entre outras coisas causava paranoia. A maquilhagem era muito usada para esconder as marcas que ela tinha na cara de varíola e, portanto, a rainha não a dispensava porque achava que não podia ter a pele marcada, porque isso enfraquecia a sua imagem enquanto reinante, portanto usava aquilo basicamente todos os dias, diz que usava semanas sem retirar. Nem sequer, portanto, nós somos aconselhados hoje, e bem, a retirar a maquilhagem, ela dormia. Ela não, aliás, imagina, aquilo devia colar, não é? Imagina, chumbo e vinagre devia ficar ali mesmo coladinha, entaipada na pele, parecia que tinha sido rebocada a estuque, coitadinha. E, ao que parece, pode ter sido uma das causas da sua morte, envenenamento por chumbo. É possível, não é? Tudo leva a crer que sim, de facto. Margarida, há pelo menos, há certamente muito mais histórias absolutamente dramáticas. Nós recuarmos um século. Eu lembro sempre de uma referência óbvia, tu certamente também te lembras, que é da morte trágica da Isadora Duncan, em 1927. É absolutamente bizarra. É bizarra, é muito bizarra. É deste nível, não tem a ver com maquilhagem, mas é tão ou mais bizarra. Ela foi uma dançarina e coreógrafa norte-americana, precursora da dança moderna, era uma figura relevantíssima no seu tempo. E numa noite de setembro, em Nice, o que é que ela decide fazer? Ela segue no lugar do passageiro, um descapotável, ela vai dar uma volta ali naquele cenário absolutamente fantástico. Decidiu que não queria usar casaco, se calhar o tempo até estava agradável. Apesar de terem insistido, ela quis levar apenas uma longa echarpe pintada à mão. Uma ótima ideia. Sim, por um descapotável, pelo artista russo Roman Chatov. A peça, aliás, tinha sido um presente da sua amiga Mary Desty. A Mary lhe disse: tu vê lá, não queres levar antes um casaquinho, deixa aí a echarpe. Bom, ela seguiu com aquilo que era a sua convicção. Para a sua imagem cinematográfica, porque, não é? Exato, porque o glamour, o que é que faltava ali? De facto, era uma echarpe para esvoaçar enquanto tu percorres aquela zona num descapotável, enfim, na Riviera Francesa. Mas bom, o que é que aconteceu? De forma muito trágica, aquela tal longa echarpe que estava enrolada no seu pescoço acabou por ficar presa numa das rodas do carro, não é? Puxou-a para fora do carro. Portanto, imagine esta imagem dramática. E aquilo para já deve ter asfixiado logo e depois eventualmente partiu do pescoço da Isadora, que ainda foi levada para o hospital, mas enfim, aquilo já não serviu de nada porque ela não resistiu
E nós ficamos para sempre com esta imagem absolutamente, enfim, de um glamour, mas também desta decadência absolutamente fatal, não é? É uma coisa estranhíssima. Uma morte absolutamente trágica, mas ao Sim. mesmo tempo digna de filme, não é? Porque isto Pois, não lembra a ninguém. É verdade. E curiosamente, sabes que essa pergunta era uma das perguntas de cultura geral que a Anna Wintour fazia no teste de admissão para a Vogue. Para a Vogue, pois é. Os candidatos tinham que saber responder, não é? como é que morreu Isadora Duncan. Sim, mas olha, não esqueça que a roupa também pode auxiliar os criminosos de facto, não apenas pelo aspecto que consolida, não é? Ou seja, aquela coisa de a imagem que tu projetas e de conseguires ludibriar, como há bocado falávamos, mas também de forma muito concreta. Eu lembro-me de uma série que se estreou este ano na Disney Plus sobre as 40 Elephants, que era um gangue totalmente no feminino. Tenho que ver, eu ainda não vi. Deve ser muito giro, que atuava na zona de Elephant and Castle, no sul de Londres. Elas atacaram durante anos, desde 1880, imagina, entrando já no século XX, e usavam a moda daquela época, não é? Imaginam, cheia de tecidos e camadas, para esconder aquilo que iam roubando, ou seja, debaixo das saias, em bolsos escondidos, improvisados nos chapéus, pronto, e além de que mais uma vez apostavam em estar bem vestidas e mostrar bons modos de forma a ir abrindo as portas que queriam, não é? E aquilo lá ia funcionando. Sim, e elas juntam-se, não se esqueças, as contrabandistas do século XIX, que usavam nas armações de crinolina bolsas para enfiar tudo e mais alguma coisa. Olha, de charutos a meias de seda branca, valia tudo. Aquilo funcionava, sim. Incríveis. E nós também já tivemos outra coisa, que é coleções de moda roubadas, não é? Eu lembro, por exemplo, da Balmain, há não muitos anos, e lembro-me que em 2016 uns ladrões entraram no showroom da Brunello Cucinelli em Milão e levaram a coleção de inverno toda. Aquilo voou, portanto, eu não sei se era para eles ou queriam estar muito estilosos ou queriam revender também aquilo, enfim, mas que aquilo voou, não é? A verdade é que a história da moda está repleta de roubos e burlas impressionantes, mas também existem crimes um bocadinho mais sangrentos e misteriosos. Sim. Tu viste aquela história recente do fundador da Mango, não é? Inacreditável. Sim, o homem mais rico da Catalunha, o Isaac Andic. Ele caiu de uma ravina, não é? Em dezembro de 2024, quase há um ano, morreu, coitado. Por perto estava apenas o filho mais velho, Jonathan, e aquilo que se pensou ser um acidente fatal, acho que afinal pode não ter sido propriamente um simples acidente. Há quem suspeite que a história está ali um pouco mal contada, algumas pontas que não batem certo. Será que ele foi assassinado pelo próprio filho? Vamos ter que esperar. E essa vai ser uma história a juntar-se a outros grandes assassinatos da história da moda, filme, não é? como o de Gianni Versace, claro, ou o homicídio do Maurizio Gucci, com vários tiros à queima-roupa em 1995. Depois, a Patrícia Reggiani, que era sua ex-mulher, acabou por ser condenada a 26 anos de prisão e só foi libertada em 2018. Depois de 18 anos de prisão. É uma saga, sim. É uma saga que deu um filme com a Lady Gaga no papel de Patrícia e muitos mais casos existem. Sim. Nós temos de facto um fascínio pelo crime e pelo estilo, já terão percebido, não é? Depois, sobretudo, de ouvirem este podcast. Aliás, tu falaste no Gianni Versace e ele sabia isso tão bem, ou seja, a relação entre as duas coisas, que chegou a notar que o rapper Tupac Shakur, que também teve um fim trágico, estava a usar Versace no dia em que foi preso e no dia em que foi libertado. Portanto, isto, imagina, é extraordinário, não é? O Versace notar, não, atenção, veja bem, ele estava vestido com a minha marca em momentos cruciais, neste caso para entrar na cadeia e sair da cadeia, o que é absolutamente extraordinário. Não é? A verdade é que estarem envoltos no mundo da moda faz com que estes crimes tenham mais glamour e os criminosos acabam por ser mais estilosos e torna a sua imagem mais vendável. Mediática também, não é? Ou seja, acaba por ter, sim. Por isso acho que acabam por, se calhar, ser mais inspiracionais para Hollywood e por isso é que tantas destas histórias acabam a ser contadas em livros, no cinema, mas são grandes também inspirações para festas temáticas, sobretudo nesta altura do Halloween. Sim, não faltam aqui ideias, já demos algumas ideias, ótimas ideias de facto para Halloween. E bom, já que nós falamos de susto, nós temos sempre os crimes de moda mais ligeiros, que basicamente é aquilo que nós costumamos chamar algo que decidimos vestir que resulta muito mal, não é? Que é quase um pecado da moda, um crime da moda. Mas não estrague já a surpresa. Não para estrague. A semana contamos tudo. É verdade. Até para a semana. Até para a semana.